E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a recente decisão do STF sobre a inconstitucionalidade da criminalização do aborto. Essa semana, a primeira turma do STF decidiu que a criminalização da interrupção voluntária da gestação até o primeiro trimestre viola diversos direitos fundamentais das mulheres. Mas em que contexto essa decisão aconteceu? No caso, o STF decidia um habeas corpus impetrado contra um acórdão do STJ que manteve a decisão anterior pela prisão preventiva dos donos de uma clínica de aborto, em razão da suposta prática dos crimes de aborto e formação de quadrilha. Apesar de entender que o habeas corpus não era cabível no caso, o STF decidiu pela concessão da ordem, com base em dois argumentos apontados no voto do ministro Luiz Barroso, que foi acompanhado pelos outros dois ministros da turma. O primeiro argumento é que os requisitos para que ocorresse a prisão cautelar dos envolvidos não estavam presentes no caso. Já o segundo, e mais importante, é que há dúvida sobre a própria existência do crime, pois é necessário dar uma interpretação constitucional aos artigos que criminalizam o aborto, provocado pela gestante ou por terceiro, de modo que não seja considerado crime a interrupção voluntária da gestação realizada no seu primeiro trimestre, pois essa criminalização viola uma série de direitos fundamentais das mulheres. E quais direitos seriam esses? Primeiro, a criminalização viola a autonomia das mulheres, que diz respeito ao poder de controlar o próprio corpo e de tomar suas próprias decisões com relação a ele. O segundo direito violado é a integridade psicofísica da gestante, pois é ela quem sofre os efeitos físicos e psicológicos da gravidez. O terceiro é a violação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que inclui o direito de toda mulher de decidir se ou quando deseja ter filhos, já que o Estado não pode obrigá-la a manter uma gravidez indesejada. O quarto é a violação da igualdade de gênero, pois na medida em que é a mulher quem suporta o ônus integral da gravidez e que o homem não engravida, somente haverá igualdade plena se ela puder decidir sobre a sua manutenção ou não. O ministro Barroso coloca ainda a questão da discriminação social e impacto desproporcional sobre as mulheres pobres, que não têm acesso a médicos e clínicas particulares, nem podem contar com um sistema público de saúde para realizar o procedimento de modo seguro, recorrendo muitas vezes a clínicas clandestinas, onde são expostas a elevados riscos de lesões e óbito. Nesse sentido, o ministro destaca que já se verificou que a criminalização não tem sido capaz de reduzir o índice de abortos. O ministro ainda fala sobre a violação ao princípio da proporcionalidade e cita a experiência de outros países democráticos, afirmando que praticamente nenhum deles trata a interrupção da gestação durante sua fase inicial como crime. Tudo bem, mas e essa decisão? Ela liberou o aborto no Brasil? Quais são seus efeitos? É bom deixar claro que a decisão não é na prática uma descriminalização do aborto. Como a decisão é de um habeas corpus e, portanto, sem repercussão geral, e foi proferida por uma turma do STF composta por 5 dos 11 ministros, ela é válida apenas para esse caso concreto e tem apenas o papel de gerar um importante precedente no sentido de reconhecer os direitos humanos das mulheres. O aborto ainda continua sendo crime de acordo com o Código Penal, mas a lei está começando a ser reinterpretada pelos tribunais. Bom, pessoal, por hoje é só. Até mais!